Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 27º dia. Nesse 27º dia, eu quero meditar com você a respeito do tema Filhos edificados na Palavra de Deus. Leia comigo Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso 7, que diz o seguinte: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Queridos, há uma responsabilidade sobre os pais quanto à educação espiritual dos filhos. A gente já tem mencionado sobre isso desde o início desse propósito de oração pelas famílias, que os pais eles têm responsabilidade espiritual sobre os filhos. Eles devem ter essas palavras em seus corações. A palavra de Deus, queridos, deve estar nos corações dos pais, e para que eles possam viver de acordo com os mandamentos do Senhor, para cumprirem a missão de edificá-los na palavra de Deus. Esse processo, ele exige persistência, e além de persistência, exige proximidade com Deus. A gente percebe que persistência porque dá trabalho, e inicialmente pode parecer que não surta muito efeito, mas quando os pais eles insistem em ensinar, eles vão ensinando os seus filhos a obedecer os mandamentos, e algumas vezes talvez eles desobedeçam aqui, desobedeçam ali, mas existe um resultado. No final de tudo, existe um resultado quando os pais eles persistem em ensinar os filhos. No entanto, é essencial lembrar que os filhos eles são pecadores. Eles também cometem erros, eles cometem falhas, eles transgridem a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E os corações deles são inclinados naturalmente para a desobediência, assim como qualquer ser humano. O apóstolo Paulo vai falar que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por esse motivo, queridos, os pais eles devem perseverar em treinar os filhos no caminho da obediência, a fim de glorificar a Deus. Da mesma forma, a proximidade dos filhos faz toda a diferença no ato de ensinar a palavra de Deus, pois é no dia a dia, é no cotidiano que pode ser mostrado os ensinamentos para os filhos, é na vida prática que pode ser mostrado os ensinamentos para os filhos, os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Quando os filhos demonstram comportamentos que não refletem o caráter de Deus, podemos apontar de imediato o pecado e direcioná-los para o Senhor. Então, quando a criança ela faz o que é errado, quando ela faz aquilo que desagrada a Deus, então a gente pode apontar, a gente pode direcionar e dizer que não é daquela maneira, que ela deve buscar o Senhor, deve se voltar para o Senhor. A Bíblia, queridos, ela está repleta de exemplos para serem usados nesse processo de disciplina. Então, muitas das vezes, os pais eles não orientam, não disciplinam as crianças, porque eles acham que a autoridade deles, a vida deles deve ser o maior exemplo. Verdade que a nossa vida deve acompanhar as nossas palavras, muito verdade. Mas a Bíblia, queridos, ela está recheada de exemplos para poder direcionar, para poder nortear a vida dos filhos. Então, ao edificarem os seus filhos na palavra de Deus, os pais eles devem guardar essa palavra em seu coração, ser persistente no ensino dos mandamentos, considerando a natureza rebelde dos filhos, considerando que eles precisam refletir a glória de Deus, precisam ser parecidos com o Senhor. Então, esse é um processo de ensino que os pais passam para os filhos, e de maneira intencional eles precisam compartilhar com os filhos. Mas perceba algo que nós lemos no texto de Deuteronômio, que essas palavras elas devem estar no coração dos pais. Essas palavras, antes de passar para os filhos, elas devem estar no coração dos pais. E eu pergunto a você, a palavra de Deus está no seu coração? Ou ela está somente nos seus lábios? Você somente ensina, você somente fala,
Será que ela está no seu coração realmente? Será que ela está fazendo efeito e transformando o seu coração? É muito importante você pensar a respeito disso, porque nós podemos cair no erro de compartilhar a palavra com outros, o pai compartilhando com os filhos, a mãe compartilhando com os filhos, mas a palavra pode não estar no coração dela. Pode acontecer aquilo que acontecia com os fariseus, infelizmente, no tempo de Jesus. Eles honravam a Deus com os lábios deles, mas o coração deles estava longe de Deus. Então, para a nossa prática, eu quero compartilhar com você a seguinte questão. Mostre aos seus filhos que a obediência a Deus ela traz benefícios para a sua vida. Mostre para os seus filhos. Evidencie para os seus filhos que a obediência a Deus vai trazer benefícios para a vida dessas crianças, para a vida dos filhos. Assim como traz benefício para a vida do pai que obedece à palavra de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus para as nossas vidas esse dia é que possamos ser edificados na palavra de Deus. E para isso acontecer, a palavra de Deus deve estar no nosso coração. Para os pais passarem para os filhos, a palavra de Deus tem que estar no coração deles antes. Para as mães passarem para os filhos, a palavra tem que estar em seus corações. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de oração, de propósito. Nós persistimos, Senhor, em buscar o Senhor, em apresentar o Senhor, nossa família, nossa casa, o nosso lar. Os filhos, as mães, os pais, os irmãos. Tu sabes, Senhor Deus, a necessidade do nosso lar, a necessidade da nossa casa. Tu sabes, Senhor Deus, como nós precisamos que o Senhor ilumine os nossos caminhos, a nossa família, o nosso lar com a Tua palavra que é lâmpada. Só que para isso, nós precisamos guardar a Tua palavra em nossos corações. Então nos ajuda, Senhor. Às vezes guardamos tantas coisas que não agradam o Senhor em nossos corações. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra como algo precioso em nossos corações para compartilhar com outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.